Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com o Brasileirão 2024, terceira rodada já realizada. Vamos ver tudo o que aconteceu nesse final de semana agora. Terceira rodada então na tela, amigo torcedor. Primeiro jogo, Fluminense Vasco, clássico carioca, e com 10 minutos de jogo, o Marcelo fez um cruzamento milimétrico na cabeça do Ganso. Fluminense 1-0. Já no segundo tempo, aos 7, o tricolor das Laranjeiras ampliou com Martinelli. Logo depois, aos 10, Verratti de cabeça diminuiu para o Vasco, mas ficou assim mesmo. Final, Fluminense 2, Vasco 1. Agora, Grêmio e Cuiabá, jogo também lá no sábado em Porto Alegre, e o único gol deste jogo foi do Cristaldo aos 42 minutos do primeiro tempo, um gol que valeu os 3 pontos para a equipe do Grêmio. Seguindo para o próximo jogo, Red Bull Bragantino e Corinthians. Olha só, amigo torcedor, hein? Jogo lá em Bragança Paulista, mais uma vitória por 1-0, gol no início do jogo, aos 4 minutos, gol do Vitinho. Joga bem esse Vitinho, hein, amigo torcedor? E olha, ficou nisso, hein? 1-0 pro Bragantino, o Corinthians ainda não marcou gol nesse campeonato, já estamos na terceira rodada e o Timão não balançou a rede. Já o Red Bull Bragantino vai muito bem, é o líder do campeonato, a gente já vai ver a classificação. Vamos pro próximo jogo, agora Atlético Mineiro e Cruzeiro. Ainda no sábado, lá na Arena MRV, finalmente deu galo, hein? Primeira vitória do Atlético diante do maior rival na Arena MRV. Placar construído no primeiro tempo, Zaratio de meia bicicleta abriu o placar aos 24 minutos, depois aos 34 Paulinho ampliou e o Guilherme Arana, chutando de longe aos 46, fez o terceiro. Todos os gols aí na primeira etapa, grande vitória do Galo sobre a Raposa. Seguimos agora para os jogos de domingo, mais um clássico em Vitória e Bahia, jogão de bola lá no Barradão, mais um jogaço entre essas duas equipes, e o Vitória abriu o placar com Mateuzinho aos 19 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, lance de escanteio e Wagner Leonardo ampliou aos 11 minutos. Mas o Bahia acordou, hein? E aos 23 o Biel diminuiu e 3 minutinhos depois o Biel deu o passe para que o Everaldo chutasse bem e fizesse o gol de empate aí para o Bahia. Final de jogo, Vitória 2, Bahia 2, o Bahia estava perdendo de 2-0. Vamos virar a página então. Palmeiras e Flamengo lá no Allianz Parque, jogo mais esperado aí da rodada, mas o único que não teve gols, né? 0-0 aí para Palmeiras e Flamengo. Seguimos então com o Atlético Paranaense Internacional. O Furacão manteve a sua supremacia em casa, vencendo o Internacional por 1-0. O bonito gol do uruguaio Canóbio foi aos 25 minutos do segundo tempo. O Canóbio, que no final da partida acabou sendo expulso, levou 2 cartões amarelos seguidos e acabou sendo expulso, mas foi o autor do único gol da partida que deu a vitória aí para o Furacão, 1-0 sobre o Internacional. E agora vamos falar desse jogo aqui, ó. Botafogo e Juventude, amigo torcedor. Destaque dessa rodada aí vai para essa goleada do Botafogo para cima do Juventude. Com 3 minutos de jogo, Júnior Santos marcou o primeiro gol. Aos 8, o Tiquinho Soares bateu muito bem o pênalti, fazendo 2-0. Aí aos 37, o zagueiro Lucas Freitas do Juventude levou o segundo amarelo e foi expulso, né? E aí o Botafogo aproveitou ainda mais. No segundo tempo, Danilo Barbosa fez o terceiro gol aos 7 minutos. Aos 15, Savarino cobrou falta com perfeição, fazendo Botafogo 4-0. Aos 34, o Jacob Montes fez o quinto do Botafogo e o Juventude ainda marcou aí o seu golzinho de honra, né? Lá aos 39 minutos com o Danilo Bosa de cabeça
Final 5-1, grande goleada do Botafogo, Juventude que na rodada passada venceu o Corinthians, né? E agora leva essa goleada aí do Botafogo. Nada é fácil nesse Brasileirão, amigo torcedor. Seguimos agora com o Atlético Goianiense e São Paulo. Olha só, hein? O tricolor paulista conquistou aí seus primeiros 3 pontos lá na cidade de Goiânia. Caleri de cabeça abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, aos 6 minutos, o Luciano fez o segundo de pênalti. Pênalti esse que causou aí a expulsão, né, do jogador Luiz Felipe do Atlético. Aí aos 17 minutos do segundo tempo, mais um expulso do Dragão. Dessa vez foi o Gabriel Barros. Então, com 2 a mais, o São Paulo marcou o terceiro aos 30 minutos com o Ferreirinha. Ferreirinha também está muito bem lá no São Paulo. Sempre que entra, ou dá uma assistência, ou marca um gol, vai muito bem o Ferreirinha também. E o último jogo dessa rodada é um jogo que não aconteceu, previsto aí Criciúma e Fortaleza, mas o Fortaleza jogou nesse final de semana pelas quartas de finais da Copa do Nordeste e por isso esse jogo vai ser realizado em uma data aí futura que ainda não temos, ok? Então esse jogo fica para depois. Classificação do campeonato: Red Bull Bragantino em primeiro com 7 pontos, Flamengo em segundo com 7. Os dois têm 2 vitórias, 2 saldos de gol, só que o Bragantino fez um gol a mais, fez 5 gols, o Flamengo fez 4, por isso o Bragantino está em primeiro. Botafogo em terceiro, Atlético Paranaense em quarto, Grêmio em quinto, Internacional em sexto. Todas essas equipes aí com 6 pontos, né? Venceram 2 jogos e perderam 1. Atlético Mineiro em sétimo com 5 pontos. O Atlético Mineiro ainda não perdeu. Fortaleza em oitavo com 4 pontos, só que o Fortaleza tem um jogo a menos. Bahia, depois Fluminense em décimo, Palmeiras, Cruzeiro, Juventude em 13º. Aí o São Paulo pulou agora para a 14ª colocação com 3 pontos. Vasco em 15º com 3 pontos. Criciúma em 16º com 2 pontos, mas ainda tem um jogo a menos, o Criciúma. O Vitória em 17º com 1 ponto e também um jogo a menos. Corinthians com 1 ponto e não tem jogo a menos, o Corinthians já jogou 3 vezes, só marcou 1 ponto. Atlético Goianiense, 3 jogos e 3 derrotas, realmente complicou a situação para o Atlético. E o Cuiabá com 0 pontos também na última colocação, só que o Cuiabá tem um jogo a menos, tá bom, pessoal? Bom, continuando aqui agora com o Botafogo, melhor ataque do campeonato, hein? Depois dessa goleada, o Botafogo passou para 8 gols marcados em 3 rodadas, é o melhor ataque. Depois dele tem Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense, Bragantino e São Paulo com 5 gols marcados. Corinthians e Cuiabá ainda não balançaram as redes, os piores ataques aí da competição. A melhor defesa, Atlético Mineiro e Palmeiras sofreram só 1 gol até agora, são as melhores defesas do campeonato. Já Atlético Goianiense, Cruzeiro e Juventude são as piores defesas, já levaram 6 gols aí nessas 3 primeiras rodadas. Agora a gente tem aí na rodada 3, 22 gols em 9 jogos, uma média aí de 2,44 por jogo, no total 69 gols em 28 jogos, média de 2,46 gols por partida nesse Brasileirão até aqui. Aqui a gente tem artilharia, ó. Eu fiz assim porque tem muitos jogadores artilheiros, todos com 2 gols, né? Não dá para colocar a foto grande de todo mundo aí na tela. Então a gente tem lá o Verratti do Vasco, o Biel do Bahia, o Tiquinho Soares do Botafogo, Vitinho do Red Bull Bragantino, o Ferreirinha do São Paulo, De La Cruz do Flamengo, Danilo Barbosa do Botafogo, o Lima do Fluminense, o Wesley do Internacional, o Canóbio do Atlético Paranaense, Jean Carlos do Juventude e o Cristaldo do Grêmio. São 12 jogadores na artilharia do campeonato, todos eles com 2 gols marcados. E agora a próxima rodada, né? Nessa semana a gente não tem rodada do Brasileirão no meio da semana. A rodada começa no sábado, dia 27, com o Vasco recebendo o Criciúma, o Cuiabá recebendo o Atlético Mineiro e o Bahia recebendo o Grêmio. Esses 3 jogos previstos para sábado, dia 27. Aí no domingo, dia 28, Flamengo e Botafogo.
Cruzeiro e Vitória, também Corinthians e Fluminense, Fortaleza e Red Bull Bragantino, Juventude e Atlético Paranaense e Internacional e Atlético Goianiense, todos esses jogos previstos para o próximo domingo. E na segunda-feira, para encerrar essa quarta rodada, São Paulo e Palmeiras, fechando então essa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Então é isso, amigo torcedor, tá aí para você tudo sobre o Brasileirão 2024. Se você gostou, deixa o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, faça parte do nosso time. É sempre bem legal ter você aqui com a gente e é lógico, pode fazer o seu comentário que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!